mais um empreendedor de sucesso. Qual foi a ideia principal de criar o negócio? Tudo começou em 1987, né? Eu era empregado, quer dizer, em 83, 84, 85 eu era empregado, fui empregado numa empresa chamada Estemac, onde aprendi uma profissão de técnico em informática, que é material tudo. Na época eu trabalhava com máquina de fax, copiadora e calculadora e máquina de escrever. E ali conheci um rapaz nessa empresa e nós tivemos a ideia de fundar uma empresa, né? E pedimos demissão dessa empresa e criamos essa empresa, a Sisteme, em 1987. Então hoje já vai fazer 26 anos, agora em março, que foi criada essa empresa. E trabalhamos juntos, tivemos uns 3, 4 anos juntos, depois separamos, ele foi para outra empresa e eu fiquei com a Sisteme. E hoje estamos aqui, graças a Deus, ao trabalho e esforço, sede própria, né? Estamos bem, graças a Deus, nesse segmento. Mas você já tem um plano de negócio ou criou assim, juntou a ideia e vamos... Não tinha plano, né? Foi de ideia, foi de supetão, né? Vamos criar uma empresa e vamos ser sócios. E a gente partiu para essa aventura, né? E investimos um pouco que tínhamos dentro da empresa e, graças a Deus, não fizemos nenhum projeto nem nada. Foi realmente de empreendedorismo, né? Aquele negócio de vamos em frente, vamos trabalhar e vamos crescer. Aí vem aquela pergunta que o empresário não gosta de responder. Diga os pontos negativos e positivos da empresa. Olha, o ponto positivo da empresa, graças a Deus, foi a base de tudo. Foi a base da criação da empresa, tá certo? É um ponto positivo. E também a mudança na administração, ou seja, você acompanhar a mudança do país, a mudança da situação. Por exemplo, nós trabalhávamos com máquina de escrever. E na época, em 83, se eu não me engano, entrou a era dos computadores. Nós mudamos para a área de computação e a área de copiadora de alto volume, né? Esse foi um ponto positivo, foi a inovação. O ponto negativo é a dificuldade hoje de você encontrar profissionais técnicos para trabalhar na área. Esse é o maior ponto negativo dessa nossa atividade, que é a área de manutenção e venda de suprimentos para copiadoras e computadores. Então é uma área desse segmento que é difícil encontrar, é o ponto mais negativo que eu acho, a dificuldade de encontrar bons profissionais, tanto na área técnica como na área de venda, nesse segmento. Certo. Que recursos financeiros você precisou para tocar o negócio? Um empréstimo, uma ajuda de um parente? Não houve. Empréstimo não houve empréstimo. A única ajuda que nós tivemos foi a nossa rescisão na época e também a minha mãe, no caso, nos ajudou com a quantia e também 2 amigos nos ajudaram, que até hoje faz parte da empresa. O nosso contador, tá certo? A minha mãe e um amigo meu, chamado da Floricultura da Praça da Independência, que nos ajudou com a quantia X, onde conseguimos dar a abertura de empresa, que era compra de material, compra de imóvel. Então foi nesse incentivo. Teve algum momento assim que você possa dizer que foi crítico, que disse assim, não vai dar certo, vamos desistir que é melhor? Sim, teve. Foi um momento que eu separei do meu sócio, né? Ele usou na cabeça de separar, eu disse, e agora? Quer dizer, nós tínhamos uma base, eu era na parte de vendas e ele na parte técnica. Então, quando ele pediu para se separar da sociedade, eu me vi perdido, porque eu conhecia muito pouco da parte técnica. Então, passei uma dificuldade muito grande. E foi um momento de a gente pensar em desistir, mas levantamos a cabeça, conseguimos contratar bom profissional e o negócio caminhou muito bem. Qual o lado positivo de ser um empreendedor? O lado positivo, a independência. A independência é o lado positivo. Você não tem aquela obrigação de bater ponto, chegar na hora, sair, voltar. Você tem uma independência tanto financeira como pessoal. De lazer, por exemplo, quero viajar, me programo minha viagem e vou viajar, não tem problema nenhum. Isso é... E o negativo? O negativo é trabalho 24 horas, né? E os impostos? Os impostos, trabalho. E outra coisa, é aquele negócio, você não pode dizer tudo que eu ganho é meu, não. Primeiro você tem que pensar na empresa. Segundo você. Primeiro a empresa, segundo você. Por quê? Primeiro a empresa. Se você for pensar em você, para usufruir, gastar, esbanjar, aí você diz, o dinheiro vai embora.
E você investindo dentro da empresa, a empresa cresce lá na frente, você tem um retorno financeiro melhor. Você faria de novo? Sim, com certeza. O que faria diferente? Diferente? Olha, era escolher um bom sócio, que é melhor você não ter sócio. Eu aconselho. É melhor você começar só uma empresa, tá certo? Eu sei que é difícil. É difícil. Mas o melhor é você ser seu próprio dono. Você tem que ser em sociedade, tá certo? Sociedade é um pouco complicado, são duas cabeças diferentes, dois pensamentos diferentes e atitudes diferentes. Quando é você segue uma linha, né, e dá certo, e pode dar errado. Mas quando você segue duas linhas, termina no final se desgastando. Então eu acho muito difícil a sociedade. Aí, que conselho você daria para uma pessoa que está querendo começar agora o negócio? Meu conselho é o seguinte: primeiro, qualquer empreendimento ele é muito bom e salutar. Com certeza terá sucesso. Ele só terá sucesso da seguinte forma, como eu falei anterior: é você pensar na empresa. Primeiro a empresa, segundo você. Ou seja, tem pessoas que abrem uma empresa, quando começa a faturar bem, começa a esbanjar, começa a tirar recursos daquela empresa, desviar para outra atividade de lazer, comprar carro. É supérfluo. Então eu digo a você, não faça isso. Seria a melhor parte, primeiro pensar na empresa. Todo o dinheiro que entrar, você investir na empresa. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos. Outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta. Fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé.
Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade, amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer?